Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem planejou tudo isso para nós. Agora, também nós não temos escolha a respeito da morte. Você não pode dizer, eu não quero morrer, eu não vou morrer, eu não quero que a pessoa que eu mais amo morra. Não. Quem é você diante da vida? Você não tem poder sobre a vida. Interessante, porque você não tem poder sobre a sua vida e você não tem poder sobre a vida de ninguém. Você não tem. Isso mostra, claro, que a nossa vida não está nas nossas mãos. A nossa vida está nas mãos de Deus. A morte, ela é o destino de todos nós. E é claro, não foi Deus quem criou a morte, não, essa morte trágica que a gente conhece, não foi Deus quem a fez. Isso foi já consequência de um pecado, porque Deus havia dito para Adão e Eva, não comam do fruto, porque no dia que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. A morte passou a ser uma morte trágica. Talvez o que Deus pensou para nós foi igual a Virgem Maria, porque a Virgem Maria, ela não experimentou o pecado. A Virgem Maria, ela não experimentou o pecado. E o que a igreja entende? Quem não experimentou o pecado não poderia receber o salário do pecado, que o salário do pecado é a morte. Se Maria não experimentou o pecado, a igreja católica acredita que ela subiu ao céu de corpo e alma. Alguns usam a expressão uma morte sem morte. Alguns chegam a dizer alguns teólogos, que Maria adormeceu. É como se ela fizesse uma passagem tranquila para a eternidade. Então talvez isso Deus tinha pensado para nós. Uma passagem tranquila, sem dor, sem lágrima. Mas o pecado veio e trouxe a morte, a maior dor do ser humano. A morte já não é mais sem dor. A morte é feita com muita lágrima, porque ela carrega o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas de qualquer forma, mesmo com uma morte dolorida, mesmo com uma morte sofrida, ela continua sendo uma passagem. Então, na verdade, você não morre. Na verdade, Deus fez você com uma alma imortal. O teu corpo morre, o teu corpo apodrece, o teu corpo os vermes vão comer. Agora, a pessoa que você está visitando no cemitério não está mais lá. Ela não está lá, porque ela é imortal. A alma daquela pessoa vive. A alma dessa pessoa não morre. Então, cuidado, você vai visitar o cemitério? Não, você não está falando com o morto que está lá. Lá não tem mais. Lá o corpo dele está morto, os vermes comeram. Algo que acontecerá comigo e com você. A alma dessa pessoa vive. Amém? Está entendendo, sim ou não? A alma dessa pessoa vive. A única coisa que você não sabe é se ela está vivendo no céu, ou se ela está vivendo no inferno, ou se ela está vivendo no purgatório. É a única coisa que você não sabe. E por isso que você reza. E você reza porque, se ela estiver no inferno, não há oração que você faça que tire ela de lá. Já era, tudo acabado. E agora sim, essa pessoa está morta de verdade. Porque a pior morte não é a primeira, a pior morte é a segunda. Pode rezar a vida inteira, pode fazer jejum, pode oferecer missas, pode fazer o que você quiser. Essa pessoa, se estiver no inferno, não sai mais de lá. Quem fala isso não é Frei Gilson, quem fala isso é a Bíblia. Então, para que rezo, Frei? Você reza se esta pessoa estiver no purgatório. O que é o purgatório? Uma etapa de purificação, porque ninguém vai entrar no céu com a alma toda suja. Então vamos dizer que a pessoa morre, não morreu em pecado mortal, porque o catecismo da igreja diz que se morre em pecado mortal, desce direto para os infernos. Então, se ela não morreu em pecado mortal, ela provavelmente ou vai para o céu, que é muito difícil ir para o céu direto. Teria que ser muito santinho para ir para o céu direto. Você tem que ser muito santo para ir para o céu direto. Muito. Então o que Deus faz? Um ato de misericórdia. Coloca a gente no purgatório, muitas almas vão para o purgatório para que lá se purifiquem e aí vão para o céu. Todo mundo que está no purgatório vai para o céu. Então, para que você reza pelas almas? Você reza pelas almas para que, se algum falecido seu, ente querido, estiver no purgatório, aí sim a missa que você reza, aí sim as orações, aí sim ele recebe o benefício. O São Miguel Arcanjo, que é o arcanjo que resgata as almas do purgatório, através de uma missa que você rezou na intenção, ele pode resgatar uma alma do purgatório e levá-la para o céu. Lembrando que quem está no purgatório só tem um destino, o céu, nunca vai para o inferno. Quem está no purgatório sempre é céu. Veja, é muito importante meditar sobre a morte, porque é muito sério.
Não tem como escapar. Não tem como escapar. Todo mundo vai passar por isso. E o pior de tudo é que a gente não sabe o dia nem hora. A tua vida é um mistério para ser vivido dia após dia. Você não sabe o dia, você não sabe a hora. E é por isso que a Bíblia vai dizer que você tem que estar preparado a todo instante. Você tem que estar preparado a todo momento. O povo está vivendo a vida na brincadeira. O povo está vivendo a vida na sem vergonhice. Essa é a grande verdade. O povo está achando e aí cuidado, tem gente que acha assim, mas quando eu morrer a gente pede perdão para Deus, mas não vai dar. Depois que você morrer não tem como pedir perdão para Deus, senão seria fácil também, hein? Depois que morreu, perdão Deus, fiz tudo errado na terra. Não, se você tem que pedir perdão a Deus, peça agora. Se você tem que se arrepender dos seus pecados, arrependa-se agora. Você é católico? Se tem que se confessar, confesse-se agora. Minha gente, hoje é dia de a gente pensar sobre a morte. O que a gente está fazendo com a nossa vida? O que você está fazendo da sua vida? A que você está dedicando a sua vida? Tem pessoas que estão dedicando muito a sua vida ao trabalho. Legal, parabéns para você que não reza, falta na missa de domingo, falta na missa de festas, porque você trabalha demais. Eu quero saber se o teu trabalho, depois que você morrer, é capaz de salvar você. Eu acho que não. Tem muita gente preocupada com faculdades, com estudo e diplomas. Ok, legal, parabéns para você. Mas por causa disso, você não busca Deus, né? Então eu quero ver se o teu diploma vai valer alguma coisa no céu. Sou médico, Senhor. Sou engenheiro. Vai pro quinto dos infernos com esse seu diploma. Porque no céu o diploma não vale nada. Não estou falando que é ruim essas coisas. Agora é ruim fazer isso sem buscar Deus. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E depois você faz o resto. Depois você trabalha, depois você estuda, depois você faz um monte de coisa. Mas busca Deus. Então, o que você tem buscado? Como é que você tem vivido a sua vida? Quanto tempo faz que você não se confessa? Porque eu não consigo entender uma pessoa que me diz que... Quantos anos que nos confessa? 5 anos? 1 ano? 2, 3, 4, 5, 6, 10? Mas peraí, como é que você quer entrar no céu desse jeito? Como é que você quer entrar no céu desse jeito? Eu não entendo. Me ensina qual é a lógica para entrar no céu com esse monte de pecado nas costas. Me ensina. Diante da Bíblia, diante do catecismo da Igreja Católica, me ensina. Qual é o jeitinho que você vai dar? Me ensina, que eu quero saber. Eu gostaria de saber qual é o jeitinho que se dá para entrar no céu cheio de pecado nas costas. Eu queria saber como é que entra no céu sem se confessar, sem precisar ir para a missa, vivendo a vida de... Me ensina, eu queria saber. Aí quem sabe eu prego aqui para todo mundo. Descobri um jeito mais fácil de ir para o céu. Descobri. Assim como um caminho, de repente eu vou para determinado lugar, vou lá para Santa Amaro, e de repente alguém conheceu um caminho mais curto que o meu, ótimo. Agora, deixa eu te falar com toda certeza, não existe outro caminho para chegar no céu. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, não tenho dúvidas. O caminho para o céu eu já conheço, e você deveria conhecer. O caminho para entrar no céu só existe um, e ele se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Agora fica muito abstrato, né? O Jesus, não, então se é Jesus, eu amo Jesus, tá tudo certo. Não, peraí. Jesus é a sua palavra. Então significa que para ir para o céu eu tenho que obedecer a palavra de Jesus. E aí, meu irmão, a coisa já complicou e muito. Porque quantos ensinamentos tem na Bíblia? Aí pronto, a gente tem que começar a ler Bíblia. Aí Jesus vai falar, olha, se você não perdoar as pessoas que te ofenderam, eu também não vou te perdoar. Opa, então para ir para o céu tem que perdoar? Sim, para ir para o céu tem que perdoar. Aí Paulo, na carta aos Gálatas, vai falar uma lista de pecado, e ele termina dizendo assim: quem comete esses pecados não herdará o reino dos céus. Ih, lascou. E aí quais são os pecados que Paulo fala? Paulo fala, quem vive na fornicação, fazendo sexo fora do casamento, quem vive no adultério, quem vive no roubo, quem vive nas iras, nas brigas, nas discussões. E aí Paulo vai falando lista, e vai falando, quem fizer isso não entra no céu, quem fizer isso não entra no céu. Está tudo lá, está tudo na Bíblia, não é palavra de Frei Gilson não. E aí tem os 10 mandamentos, porque o jovem rico pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Ele era muito rico, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Jesus fala claro, o que você precisa fazer para ir para o céu? Obedece os mandamentos. Quantos mandamentos são, minha gente? 10. Olha aí, tá fácil demais.
Você já sabe o segredo, eu já estou te dando o caminho é Jesus, o caminho é os mandamentos, o caminho é a sua palavra. Para ir para o céu é só obedecer os 10 mandamentos. Agora vai ler os 10 mandamentos e vê se você está colocando em prática. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, isso significa que você não terá outros deuses. Então você é católico, você não vai buscar outra coisa fora da igreja católica. Com todo respeito a quem faz as outras coisas, mas você não vai para espiritismo, você não vai para macumbaria, você não é de superstição, você não é dessas, você não busca outras coisas. Mas no mundinho de hoje, o importante é ser feliz, não importa igreja. Não importa igreja, então você não está obedecendo o mandamento. A questão não é a igreja agora, a questão é o verdadeiro Deus, que é no Santíssimo Sacramento. Você que é católico, está aqui, tua verdadeira igreja, o Santíssimo Sacramento só está aqui, não está lá no terreiro. Segundo mandamento, não falar o nome de Deus em vão. Nossa Senhora de La Salette diz que a humanidade está ofendendo muito a Deus com esses 2 mandamentos. Estão blasfemando contra o nome do meu filho, falando o nome de Deus em vão, jurando o nome de Deus. Eu juro por Deus. Você fica botando o nome de Deus nas suas falácias, nas suas mentiras, nas suas coisas humanas. Eu juro por Deus, em coisas medíocres. Nossa Senhora de La Salette fala que as pessoas estão faltando na missa e não estão mais cumprindo o preceito dominical. Então por qualquer coisa se falta em missa. Se falta em missa para ir para shopping, se falta em missa para ir para praia, se falta em missa para ficar com o namorado, se falta em missa para ir para não sei para onde, se falta em missa para assistir Globo, se falta em missa para assistir TV, qualquer canal, se falta em missa para tudo. Se falta em missa porque estou cansado, se falta em missa porque chegou visita em casa. Você está descumprindo o mandamento, filho. Você está descumprindo o mandamento. E você quer ir para o céu desse jeito? Eu estou dizendo para você, segundo a palavra de Jesus, para ir para o céu tem que obedecer mandamento. E mandamento é 10. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. E a lista segue. Não pecar contra a castidade. O que é não pecar contra a castidade? Não é mandamento do Frei Gilson. Se eu pudesse, os meus mandamentos talvez seriam outros. Mas o mandamento de Deus é sexo só dentro do casamento. E deixa eu ser bem claro, sexo só dentro do casamento no religioso, na igreja. Porque tem gente que acha que só porque casou no civil está casado. Não, sexo é só para quem casou na igreja. Aí você foi abençoado por Deus e pode fazer sexo, e deve fazer sexo. Mas Frei, se for assim eu não vou fazer mais sexo. Então que não faça. Eu só quero te dizer o seguinte: o mandamento não é meu, o mandamento é de Deus. E Ele diz que se você obedecer, você vai para o céu. Se você não obedecer, você não vai para o céu. Então deixa eu falar uma coisa para você. Acorda para a vida. Se preocupe com a tua alma, meu filho. Se preocupe com a tua alma. As pessoas que morreram da sua família, tem gente que chora, não chora pela alma da pessoa, chora porque perdeu alguém. Olha aqui, olha como nós somos terríveis. Nós choramos. Veja por que você está chorando hoje. Você está chorando porque você perdeu a sua companhia? Você está chorando porque você perdeu o seu amigo? Você está chorando porque você perdeu o seu alicerce? As tuas lágrimas deveriam ser outras. A tua preocupação devia estar se essa pessoa foi salva ou não. Essa deveria ser a sua maior preocupação. A pior morte não é a primeira, a pior morte é a segunda. Está sofrendo muito, mas talvez essa agonia, esse sofrimento que faz a pessoa pensar na vida, nos últimos instantes. É muito melhor do que uma morte rápida, a qual você não teve nem tempo de pensar. Veio uma bala, pegou, caiu, morreu, acabou. Você não teve tempo, não teve hora para arrependimento, não teve hora para nada. A gente vai deixar para o último momento, gente. Deus é tão bom. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Ele morreu para que eu não morresse mais. Ele morreu para que eu tivesse vida. Ele morreu para que eu não experimentasse a morte. Ele morreu para que eu não fosse para o inferno. Ele pagou tudo por você, tinha uma culpa sobre você. Eu e você estávamos destinados ao inferno. Eu e você, se não fosse isso aqui, estaríamos no inferno. Isso já era certo, já havia, está lá, Paulo fala, havia um documento que nos condenava. Estava lá, eu e você já estávamos no inferno. Agora diz a Bíblia que ele rasgou esse documento. Se tinha um documento que nos mandava para o inferno, ele rasgou esse documento pregando numa cruz, para que agora todo que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna.
Agora, se você não quer ir, se você não quer aceitar Jesus, se você não quer aceitar mandamento, a culpa não vai ser de Deus. Se tem familiares seus que não estão no céu, a culpa não é de Deus. Deus não obriga ninguém. Deus bate porta, Deus bate porta, Deus bate coração. Agora, se você não quer seguir mandamento, se você quer ficar no seu pecado, se você acha que é a história da carochinha, fica com seus pensamentos, fica com as suas ideologias, fica com o seu mundinho, e você vai ver onde você vai parar. Mas você nunca vai poder culpar a Deus. E você não morre. Deixa eu falar para você, você não morre. Um dia aqueles que estarão no inferno desejarão nunca ter nascido, mas não terá como morrer. Não haverá suicídio no inferno. Não tem como matar-se. Vai sofrer e penar. Eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por isso. E não é só medinho do inferno, não. É amor a Deus. Eu amo tanto a Deus que eu quero passar a minha vida toda com Ele. Eu quero passar a eternidade toda com Ele. Eu não vou ficar morando com demônios. Eu tenho tentado ajudar muita gente a ir para o céu. Agora não quer ir para o céu? Fica na sua vida. Vive aí fazendo tudo que não pode, tudo que ofende a Deus. Fica aí nessa porcaria de vida. Não quer obedecer mandamento? Não quer? Não obedece. Agora, depois que perder sua alma, filho, não adianta chorar. O tempo de eu estou derramando lágrimas agora. O tempo de derramar lágrimas é agora. Pelos meus pecados, pelos teus. Este é o tempo. Esse é o tempo de eu derramar lágrimas. Esse é o tempo de eu fazer penitência. Esse é o tempo de eu pensar na minha vida. Depois não adianta. Você lembra que a Bíblia diz? Depois no inferno haverá choro e ranger de dentes. Mas é um choro que não adianta mais de nada. O choro do inferno não adianta para nada. O choro do inferno não adianta para nada. Se é pra gente chorar, vamos chorar agora. Chorar o quê? Chorar os meus pecados. Pequei, estou pecando. Vá para o confessionário, vai dizer: Padre, pelo amor de Deus, me confesse. Peça perdão, retome sua vida. Você pode estar com o pior pecado nas costas. Se você pedir perdão a Deus, dizer: eu não vou mais cometer esse pecado, Deus vai te perdoar, filho. Não existe um pecado que Deus não perdoa. Aliás, tem um pecado que Deus não perdoa, e é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus fala: há um pecado que eu não perdoo, é o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É a pessoa que não quer se arrepender. E se você não quer se arrepender, Deus não pode te perdoar. Ah, mas Padre tal falou isso. Padre tal falou que eu posso ficar nessa vida que eu estou. Padre tal não é maior que a Bíblia. Para de se enganar. Você já não conhece a Bíblia? Pode passar a eternidade com choro e ranger de dentes. Eu termino essa pregação voltando para cá. Isso é amor. Ninguém amou tanto o mundo do que aquele que deu sua vida. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está agora escutando essa minha pregação, e eu chorei daqui, eu vi muita gente chorando daí. Tem muita gente chorando em casa, mas o mais triste é que daqui a pouco você liga a sua televisão e você esquece tudo que eu falei. Isso que dói. Daqui a pouco você liga a sua televisão, as coisas voltam ao normal. E aí o diabo vai colocando na sua cabeça: na verdade não é tão grave assim. Aí na verdade muita gente vai olhar essa pregação e vai dizer: é que esse Frei é muito exagerado mesmo. Ele é muito exagerado mesmo. A Bíblia é muito exagerada, né? A Bíblia é muito exagerada. O amor de Deus foi exagerado. A Bíblia nunca passou a mão na nossa cabeça, porque ela quer nos salvar. Santo Afonso, se Deus quisesse que você fosse para o inferno, Ele nunca teria morrido numa cruz por você. Se Deus quisesse que você fosse para o inferno, Ele nunca teria morrido numa cruz por você. Se Ele morreu numa cruz, é para causar a tua salvação. Frei, como é que eu posso resolver essa situação? Você pode fazer algumas coisas. Primeira coisa é você se converter. É você fazer uma belíssima confissão com o sacerdote. Urgente. E depois que você fizer a primeira, faça todo mês uma boa confissão. Todo mês. Segundo, você pode rezar pela sua família. Não precisa, eu sei que falar às vezes não convence, principalmente os de casa. Mas você pode colocar joelho no chão e rezar rosário. Oferecer missas e fazer penitência. Fazer jejum, fazer oração, fazer sacrifício. Deus, eu sou uma mãe, esses meus filhos estão se perdendo. Você vai fazer penitência pelos seus filhos. Bendito sejam as penitências de minha mãe que me converteram. Eu estava perdido. Eu com 12, 13, 14 anos estava indo para o inferno. Nem celular tinha na época e eu já estava indo para o inferno. Por causa de uma escola perdida, uma escola que... Essas escolas de hoje em dia, na minha época já era perdição. Na minha época tudo que era ruim aprendi lá. Tudo que é ruim aprendi lá.
Agora estou falando que a escola me ensinou, mas as amizades, as influências e às vezes até alguns comentários de professores. Não que os professores são ruins, não, pelo amor de Deus. Mas bendito seja o joelho de minha mãe, que me obrigava a rezar terço quando eu não queria rezar, que me corrigia quando eu não queria ser corrigido, que me obrigava a ir para uma missa quando eu não queria ir. Bendito seja minha mãe. Bendito seja o meu padrasto, que em casa não deixava eu assistir os programas de TV que eu queria assistir, e que brigava comigo, e eu fazia bico, eu fazia raiva, mas não deixava. Bendito sejam meus pais. Agora você, papai, filho, pode fazer o que ele quiser, pode assistir o programa que quiser, pode ouvir a música que quiser dentro da tua casa, pode transar à vontade dentro da tua casa, mesmo sem estar casado. E para você, tanto faz e tanto fez, porque talvez você não está preocupado nem com a tua alma e nem com a alma de quem você ama. Enquanto eu viver, eu quero viver a verdade de Jesus para ser salvo, e eu quero falar da verdade para todos vocês, todo mundo que eu encontrar. Eu quero falar da verdade que salva e que liberta. Se vai te agradar ou não vai te agradar, se vai doer, se não vai doer, o problema é seu. É melhor doer aqui, é melhor falar a verdade, é melhor falar algo que salva você do que ficar passando a mãozinha na sua cabeça. Não vou fazer isso. Eu não me tornei padre para ser um padre normal, para ser um padre comum, para ser um padre que agrada a todo mundo, para ser um padre que fala o que o povo quer ouvir. Porque eu podia ter ficado aqui a homilia toda falando para você, fazendo você chorar de outra forma. Ai, aquela pessoa era tão especial para você, né? E eu poderia aqui, uma pregação emocional, e é isso aí, todo mundo chorando aqui. Ai, eu quero um mundo de paz. Poderia. E até gente que não é católico ia escutar minha pregação depois. Nossa, esse Frei aí é maravilhoso. Mas não estou preocupado com isso. Acho que chegou a hora de a gente não pode brincar mais. Chegou a hora que a gente não pode brincar mais. Eu vejo o demônio fazendo a festa na nossa geração. Apocalipse capítulo 12. O diabo desceu em grande fúria para a terra. O diabo desceu em grande fúria para a terra. Eu estou vendo um diabo em fúria. Eu estou vendo. Se você não vê, é porque você não tem olhos espirituais. Você não está vendo nada então. Eu estou vendo o diabo em fúria. Contra a família, contra o casamento, contra a nossa fé, o diabo está em fúria. E a única coisa que pode nos salvar, não são homens. A única coisa que pode nos salvar é Jesus Cristo, é a fé. Diz a palavra, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se não for a fé, você não vence. E eu quero declarar, eu vou vencer este mundo pela fé. Pela fé eu vou vencer o diabo. Pela fé eu vou vencer as dificuldades dessa terra. Pela fé eu vou despertar a fé em tantos corações. Papais, tem papai aqui? Levanta a mão os papais aqui. Tem papai aqui? Despertem a fé nos filhos de vocês, antes que seja tarde demais. E se já for tarde demais, vai com firmeza, que ainda dá tempo. Deus pode fazer milagres. Amém?